O Ubuntu chegou na versão 25.10 e repleto de novidades para se tornar o seu sistema padrão, o seu possível sistema padrão, ainda mais com o fim do suporte do Windows 10 chegando aí, estando às portas. Será que o Ubuntu é de fato uma excelente opção para quem está migrando para o mundo Linux ainda? Olá, seja bem-vindo, Hiker aqui, pois então o Ubuntu está repleto de novidades e chegou para ser o seu novo sistema padrão. Se você não é anti os snaps, né? Porque se você for, ou você vai ter que configurar algumas coisinhas aí no sistema para libertar o Ubuntu, né, dos snaps, ou finja que ele não existe, habilite o FlatHub, entre outros, e utilize normalmente. Bom, aqueles que não curtem os snaps acabam recorrendo a distros aí que são baseadas no Ubuntu, né? Como Zorin OS, Linux Mint, Pop! OS, entre outros. Mas voltando aqui ao Ubuntu, o Ubuntu nessa versão 25.10 traz diversas novidades. Dentre elas eu posso destacar, por exemplo, já logo no instalador, que traz ali um recurso de criptografia utilizando ali o hardware através do TPM2. Esses passos impedem que alguém remova o SSD do seu computador e inicie em outra máquina. Ainda que ele faça um ataque via força bruta, ele não vai conseguir, no caso, autenticar por conta da falta do TPM 2.0 que está no seu computador. E você agora pode adicionar uma senha também, caso você faça essa criptografia utilizando o hardware, né, o TPM 2.0, mas lembrando que esse recurso ainda é experimental, então faça um backup de tudo, caso você queira já utilizar esse recurso. Se ele amadurecer o suficiente, a equipe da Canonical, dos desenvolvedores do Ubuntu, verem que vale a pena, com certeza ele vai ser implementado já na próxima LTS, que vem no ano que vem, no mês de abril. Ei, não deixe de conferir o meu curso de Linux, em link na descrição do vídeo num comentário fixado. Inclusive tem um módulo só sobre o Ubuntu lá. E caso durante a instalação você esqueceu de desabilitar o recurso de telemetria do Ubuntu, você pode desabilitar a posterior ali utilizando o terminal, utilizando esse comando. Você consegue inclusive verificar também com esse outro comando tudo que foi monitorado aí no seu sistema, e com alguns parâmetros você consegue decidir o que é melhor ou não ser monitorado ali nesse recurso de telemetria. Lógico, essa telemetria é bem básica, não é nada referente àquele processo de envio de informações que a Canonical fazia ali em parceria com a Amazon no passado. Isso deu muito o que falar e tal. Não tem nada a ver com isso. São apenas algumas informações que eles coletam, né, referente ao seu hardware, para ver quais dispositivos que estão rodando o Ubuntu. Bom, e essa versão do Ubuntu 25.10 também traz o kernel Linux na versão 6.17. Bom, quanto às principais novidades do GNOME, essa versão do GNOME 49 que está presente no Ubuntu, que tem toda uma repaginada ali, a Canonical mexe no layout, dá uma modificada para não deixar os usuários do Ubuntu órfãos da sua interface Unity, né, que morreu, que tinha aquele layout do Ubuntu e tal, aquela identidade visual, para não deixar tão órfãos assim, porque GNOME é GNOME e Unity é Unity. Acontece que essa versão do GNOME agora, do Ubuntu, não traz mais a seção com Xorg. Então, se você depende do Xorg, ou dependia ainda para alguma aplicação, talvez você tenha que recorrer a algum sabor do Ubuntu com outra interface gráfica que ainda traz o Xorg por padrão. E com o passar do tempo, todas as interfaces gráficas vão acabar abolindo o Xorg. Se bem que o Cinnamon, por exemplo, né, agora que está começando no Wayland, então vai demorar um pouquinho ainda para o Xorg ser totalmente abandonado. Precisando de uma navegação mais privada, então conheça os planos da NordVPN, uma VPN que funciona muito bem, inclusive nas distros Linux, e pode cair muito bem no seu uso no dia a dia. Link na descrição do vídeo no comentário fixado. Bom, se você navegar pela interface ali do novo Ubuntu, você vai notar diversos ícones bonitos, né? Só que se você é alguém como eu que já testou o Ubuntu Touch, vai perceber que esse Temiaro está incorporando alguns ícones que vêm, na verdade, do Ubuntu Touch. O sistema está cada vez mais bonito, ok, não tenho o que reclamar, mas isso não é tão novo assim, está apenas sendo trazido ali do que era o Ubuntu Touch. E se você não viu os meus vídeos sobre o Ubuntu Touch aqui do canal, eu vou deixar uma playlist aí ou na descrição do vídeo ou num card na parte final,
mostrando os vídeos que eu fiz sobre o Linux Mobile, que sim, ainda não está desativado, ainda dá para instalar em alguns aparelhos e dá para utilizar no dia a dia, utilizando o Android para executar aplicativos Android, entre outros. Eu fiz uns vídeos sobre isso, se quiser saber mais, vai seguir no card na parte final na descrição do vídeo. Também ocorreram diversas melhorias ali na parte do status da barra superior. Inclusive, se você tiver um notebook, você verá mais status da bateria enquanto ele carrega. O botão de girar também foi repaginado, ficando bem mais suave e agora ele é mais estável também. Olha, esses são alguns refinamentos do tema Yaro. Geralmente, quando eu instalo o Ubuntu, eu não mudo o tema dele, eu gosto desse tema. Eu mexo apenas ali na paleta de cores, mudando ali, tirando o laranja, às vezes colocando um azul, um roxo, mas geralmente eu não mudo o tema de ícones do Ubuntu, não. Bom, outra mudança visual que nós tivemos é caso você prefira utilizar o painel lateral como um dock, ele está bem mais arredondado agora, acompanhando inclusive o tema de alguns ícones, né? Bom, os cantos arredondados foram aprimorados, com o raio agora sendo equivalente ao do menu de contexto que a gente acessa com o botão direito. E ele também vai corresponder a diversos ícones ali do sistema, ficando com uma simetria melhor. Bom, e essa versão do Ubuntu adotou agora o visualizador de imagens Loop, que é escrito em Rust. E ele utiliza a biblioteca Glycine e suporta gestos multitoques para deslizar, aumentar e diminuir o zoom nas fotos. E ele também possui algumas funções de edição bem básicas, que podem facilitar aí o uso no dia a dia. O terminal padrão do GNOME também foi trocado pelo Pitaxis, acho que é assim que se fala, que é um nome bem difícil de se pronunciar. Em resumo, ele vem com recursos para simplificar, para facilitar o gerenciamento de containers ali via Podman, Toolbox e DistroBox. Bom, e aqui um ponto que me chamou bastante atenção porque eu utilizo o libvirt, QEMU, KVM, através do virtmanage para virtualizar sistemas aqui nas minhas distros Linux. E o libvirt recebeu melhorias, com o pacote sendo atualizado para a versão 11.6.0. E dentre as mudanças mais importantes que eu posso destacar foi o suporte ao processador PPC64, o Power 11, e também agora é permitido o controle sobre strings prioritárias do QEMU TLS, além dele ter adicionado suporte para discos NVMe e também foi adicionado suporte para convidados do Intel TDX. Além do mais, foi adicionado o suporte para dispositivos AMD IOMMU. Bom, em resumo, esse AMD IOMMU, né? São dois M's ali. Ele fornece o suporte, a serviços de remapeamento de dispositivos E/S, adicionando suporte para tradução de endereços e proteção de acesso à memória do sistema, em transferências de acesso direto da memória de dispositivos periféricos. Agora, dentre alguns pontos negativos que eu notei dessa nova versão do Ubuntu está que, caso você queira iniciar um aplicativo por padrão, você precisa ir lá na parte de aplicativos, nas configurações do sistema, e ir em aplicativo por aplicativo selecionando o auto-iniciar, o iniciar junto com o sistema. Não existe mais uma parte que a gente possa gerenciar a inicialização de uma vez só, todos os aplicativos, como existia antes. A gente não consegue nem instalar aquele programa anterior porque não tem mais suporte. E dentre mais algumas novidades que eu posso destacar, os diversos utilitários do GNU foram atualizados para versões mais recentes. Mas isso só vai impactar o seu uso caso você tenha scripts que explorem essas funções. Portanto, caso tenha, terá que atualizar os mesmos. Os principais utilitários do sistema operacional agora são fornecidos pelo Rust Core Utils, que está na sua versão mais recente, que é a 0.2.2, apresentando incríveis melhorias de desempenho para a base 64. Mas os utilitários antigos ainda são fornecidos junto com o sistema, caso você precise de alguma ferramenta que ainda não é compatível aí com as ferramentas Rust Core Utils. E além disso, as ferramentas mais antigas do Ubuntu, referentes ao init, que na verdade eram scripts, foram modificadas, que carregava junto com o boot ali pelo Rufus, que é o sistema de arquivos de RAM inicial, que carrega o kernel e alguns drivers para subir junto com o sistema. Esses scripts foram substituídos pelo Drcode, ou Drcode, que já vem por padrão aí nas distros base Fedora, no mundo Red Hat, Que bom que a Canonical reconheceu que o jeito Red Hat de fazer algumas coisas está funcionando melhor do que o jeito dela. Bom, será que eles também não poderiam pensar
isso referente aos snaps versus flatpaks, que os flatpaks funcionam melhor também para o usuário final e deixar os snaps só para os containers. Bom, se bem que para os containers também a solução da Red Hat, que é o Podman, funciona melhor também do que os snaps, né? Mas deixa, isso é um assunto talvez para um outro vídeo. Voltando aqui, né, ao Ubuntu. Outra ferramenta que se tornou padrão agora nessa versão do Ubuntu é o sudo-rs, que se tornou padrão agora para elevar privilégios no Ubuntu 25.10 e daqui por diante. Ele foi reescrito em Rust e mantém a mesma funcionalidade do sudo, mas promete desempenho melhor e menor uso de memória, facilitando a administração de permissões. Bom, e para os usuários familiarizados já com o sudo, não será necessário aprender novos comandos, pois a sintaxe e os comandos básicos continuam os mesmos. Bom, além disso, essa versão do Ubuntu também trouxe diversos pacotes em novas versões, além do GNOME 49 e do kernel Linux na versão 6.17. Aí é lógico, se você não está satisfeito com a versão com GNOME Shell, o Ubuntu tem os seus sabores, que são os flavors. São as versões oficiais do Ubuntu com outras interfaces gráficas, com KDE Plasma, com Mate, com XFCE, entre outros. Então vale a pena conferir, eu vou ver se eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Mas aí, o que você achou dessa versão do Ubuntu? Eu não mergulhei muito na parte do GNOME Shell, até porque eu vou explorar isso melhor na review do Fedora, e o Ubuntu, a Canonical, traz diversas modificações no GNOME, então não dá para utilizar o GNOME aí que vem no Ubuntu como padrão de experiência do GNOME, né, nesse caso. Bom, e você utilizaria o Ubuntu como seu sistema padrão? Não! Os snaps são de fato um problema e você não suporta eles? Bom, dá para ativar o FlatHub e utilizar Flatpaks, mas os snaps vão estar dormindo ali. Não faça como alguns usuários aí que tentaram remover totalmente o snap do sistema e causaram uma quebra do Ubuntu, né? E reportaram no Reddit, no Telegram e por aí vai. Bom, fica aqui essa review do Ubuntu. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e deixe o seu comentário do que você achou dessa versão, que não é uma LTS. E tem todas essas novidades que vão ser aprimoradas para quem sabe fazer parte da próxima LTS que vem em abril do ano que vem.